Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda quinta-feira é dia de Varejo Cast News pra você. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, voltando com mais um episódio do Varejo Cast News. Hoje estamos gravando eu aqui em Natal, Caio Camargo falando diretamente da fria São Paulo. Caio Camargo, tá frio por aí? É friozão. Tá em São Paulo, tá um tempo meio maluco, cara. Faz 10, 12 graus de manhã, faz 24, 25 graus de noite. Nesse exato momento, final de tarde aqui, 22 graus, cara. Mas cai a temperatura muito rápido de noite ali. Chegando o inverno aos poucos aqui em São Paulo. É isso aí, né? E o cara que mora em Santo André, se dizer que mora em São Paulo, não dá, ainda mais porque Santo André, além do Caio Camargo, tem Eloy Casagrande do Ex-Sepultura e Slipknot. Quem mais, Caio? Gentili, tem tanta celebridade aqui de Santo André. Tem artista, por isso que você mora aí, Caio, por isso que você mora aí. É, casa dos artistas. Foi morada de quase Sepultura inteira, né? O Paulo Júnior, o Igor Cavaleira, moraram por aqui muito tempo e tudo mais, tá? Muito bacana aqui, muito bacana. Muito bem, então vamos lá, amigo, vamos de Varejo Cast News. Lembrando, né, Caio, que a gente também começou semana passada a nossa newsletter. Então, a news a gente manda notícias do varejo ligadas à inovação, tecnologia. Não necessariamente essas notícias passam por aqui. Então, é mais um canal para você ficar antenado com o melhor do varejo no Brasil e no mundo. Então, não perde, se você ainda não está inscrito, tem aí o descritivo neste episódio. Então dá uma olhada no descritivo do episódio que vai ter o link e aí você clica, você se inscreve neste canal novo do Varejo Cast para você, que é a newsletter do Varejo Cast. Isso aí, mais um canal para você estar sempre antenado com tudo que acontece no mundo do varejo, além do próprio Varejo Cast e além da newsletter, também você não pode esquecer de se inscrever aqui no nosso WhatsApp. Com quase 1.000 pessoas que já fazem parte do WhatsApp lá, a gente está esperando você. O link está aqui na descrição, entra lá para receber os episódios, tem enquete, tem um monte de coisa que a gente está pensando e colocando para você lá e ter um contato mais próximo com a gente no nosso dia a dia aqui do Varejo Cast, certo, Doc? Certíssimo, então vamos de notícias, vamos começar pelas notícias aqui no Brasil, meu amigo Caio Camargo. A gente começa num tema que a gente já trouxe aqui no Varejo Cast e o Brasil inteiro está debatendo em meio à luz aí de aprovações, sanções, liberações que estão acontecendo, mas é um tema que vem tomando pauta de todos os mercados o tempo todo, meu amigo. Vem lá da Exame.com, Santander aqui falando, ó, no avanço das bets, quem sai perdendo o varejo, ou seja, já trouxemos aqui no ABC dos problemas e também no tema de bets, todo esse impacto social e financeiro que está trazendo, né, para o mercado de varejo, certo, Doc? É isso, cara, é muito interessante, né? Muitas vezes a gente levanta alguns pontos, né, Caio? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer não é só olhar a matéria, mas olhar os impactos daquilo que está acontecendo. Por isso, você imagina assim, poxa, mas por que eu vou ouvir toda quinta-feira o Varejo Cast News? Porque tem a nossa análise também sobre os impactos das notícias. Não é só a notícia pela notícia. Como o meu amigo Caio gosta de dizer, um deep dive em seus impactos, causas, consequências para você que trabalha no varejo, que tem um negócio no varejo. Então é fundamental a gente pensar nisso. E a gente já vinha falando sobre isso, já alguns episódios, o Caio já falou aí muito bem, no ABC dos problemas do varejo, né, que a gente falou os 3 desafios, um deles é exatamente o B de bets, né, de apostas, e é muito interessante dar uma olhada em como isso surgiu, né, Caio? A gente viu a importância de trazer isso para o Varejo Cast no ABC, foi quando você, conversando com alguns empresários, eles começaram a questionar e trazer notícias de que alguns funcionários estavam passando e tudo. Então a gente foi dar uma mergulhada nisso, daí virou o ABC do varejo e depois a gente também falou num outro episódio sobre isso. E agora, mais uma vez, eu diria que esta semana eu vi várias notícias. SBVC, a turma comentando no LinkedIn, porque eu me lembro, Caio, que quando você levantou esse primeiro ponto aí, antes da gente transformar no ABC, você fez um artigo no LinkedIn que algumas pessoas criticaram, não foi isso? Depende da visão, né? Criticaram, você foi gentil nas palavras, mas realmente quando eu coloquei de fato isso no ventilador, muita gente, inclusive desse mercado, não foi muito educado nos comentários. Mas o fato é, né? Existe de fato 2 mercados de bet no país, tá? Existe aquele mercado de bet que a gente tá vendo, que é muito mais essa aposta ligada ao esporte e que isso é licenciado,
tem o seu parâmetro legal e tem corrido, né, nas grandes mídias, aí apoiando o esporte e tudo mais. Há uma questão sobre o investimento das pessoas nisso, o dinheiro aplicado nisso, mas do outro lado dessa história, quando a gente fala de bets, entra também no circuito esses jogos eletrônicos, o famoso e popular jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho e outrozinhos aí que se utilizam também nessa conversa, que é o que tem trazido um impacto maior, né? São jogos de azar ali, aleatórios, né? Então assim, que vem causando impacto. É de alguma forma subjetivo o impacto, mas estudos como o que o SBVC já fez também e outras entidades estão trazendo à luz, ou seja, há um impacto real no varejista brasileiro por conta da falta de dinheiro do consumidor. Então, essa notícia a gente pede para vocês que se aprofundem, né, lá no episódio que a gente fala exclusivamente sobre este tema, com os números desse mercado e o número que está acontecendo, mas aqui só para corroborar que todo mundo que escuta o VarejoCast escuta sempre antes o comentário que vai chegar no mercado. Então, mais uma vez, essa é uma notícia que a gente já antecipou para vocês há alguns meses já, e realmente agora a gente está vendo o mercado falar muito mais isso, muito mais preocupado, e a tendência, meu amigo Fred, infelizmente, é de piorar esse cenário nos próximos meses, cara. Então esse é um momento muito, né, para você, varejista, trabalhar muito, né? Porque a pergunta é, o que eu posso fazer com isso? É muito difícil combater um movimento como esse, principalmente num país como o nosso, que as pessoas têm esse sonho de melhorar de vida. Nem sempre elas trabalham num ponto e têm essa esperança pelo que elas ganham, pelo que elas fazem, pela situação como está já há bastante tempo no Brasil. Então, a aposta é uma solução que parece ser muito mais fácil e rápida, embora exija de sorte. E aí a pessoa fica gastando aquele dinheiro achando que um dia vai dar certo. E aí o que é importante pensar é muito, mas muito importante trazer a educação em relação, principalmente, à educação financeira. Você imaginar que dentro do seu treinamento na sua organização, seja ela o tamanho que for, precisa ter gestão de gastos, finanças pessoais, para que essas pessoas entendam que se elas querem apostar, que elas definam um orçamento que não prejudique o restante da sua vida por causa de algo que pode, na maioria das vezes não vai dar, né, Caio? Como a gente vê aí, principalmente esses jogos de azar que você está falando. Então é muito importante você, varejista, você líder do varejo que nos ouve agora, começar esse movimento de educar, de trazer mais as finanças pessoais, gastos, orçamento, planejamento financeiro, plano de vida para os treinamentos dos seus times. Faz sentido, meu amigo Caio? Faz, Fred. E, na verdade, cara, não se trata apenas de educação financeira. Em alguns casos, dado o impacto desses números hoje, existe, inclusive, a necessidade de assistência psicológica, cara, para as pessoas que estão altamente endividadas nesta conversa. Próxima notícia nossa vem lá do Tilt, do UOL, cara. Tilt, tá? Que sempre traz tecnologia e inovação. Loja de brinquedos lança o primeiro comercial feito integralmente com inteligência artificial, a famosa AI. A loja de brinquedo aqui é a Toys R Us, meu amigo. E aí, temos novidade, é isso? O primeiro comercial gerado 100% por IA, é isso? É isso aí, isso é uma área, Caio, que eu vou deixar para você comentar, isso é seu mergulho, você tem feito aí workshops pelo Brasil todo, principalmente focado em uso prático da IA generativa. Se você que está nos ouvindo aí quer trazer para o seu time o que eu chamo de IA por aí, ou seja, indivíduos aperfeiçoados por assistente inteligente, que é a IA generativa, então não deixa de procurar aí o Caio Camargo e contratar, porque é um workshop incrível. Então, Caio, eu vou passar a bola para você, porque em se falando de IA, a gente está só começando, né? Mas é bem interessante a gente já ver. E aí aquele lance, né? Do mesmo jeito que a gente estava falando do impacto, é claro de uma maneira diferente, mas a gente está falando do impacto das apostas no varejo. Qual o impacto deste vídeo todo feito por IA na indústria de produção de conteúdo para o varejo, meu amigo Caio? Cara, esse é um começo de jornada, como você falou, né? A propaganda da Toys R Us aqui foi criada usando o Sora. Sora é a ferramenta de vídeo do ChatGPT, né? Que primeiro criou o DALL-E, depois criou o ChatGPT, agora vai lançar o Sora. Ela não está lançada oficialmente, mas para mostrar o potencial da ferramenta, criar um comercial de uma marca grande colocado aí no ar, tá? Tem várias coisas interessantes, principalmente é que o vídeo ele mantém os personagens, quem vai criar imagem, quem já criou imagem por IA, vê como é difícil manter o mesmo personagem da mesma maneira numa sequência de imagem, então vem mantendo esse roteiro. Tem vários impactos possíveis ali, né? O fato é que talvez a gente veja pequenas marcas cada vez mais usando recursos como o Sora ou para a criação de imagem do DALL-E
para gerar seus comerciais, como a gente já tá vendo no Instagram, nos textos, né? Quase tudo hoje é produzido com IA. Eu acredito, Fred, que num futuro muito próximo, a gente vai falar de ferramentas de IA criando essas coisas, de uma maneira como, sei lá, antigamente a gente falava que para criar um vídeo precisava usar o Adobe Premiere. É óbvio que daqui a pouco para usar o vídeo você vai ter que usar uma ferramenta somente de IA. É óbvio que quando você vai escrever um texto num campo digital, você vai usar um Word. Daqui a pouco você vai usar uma ferramenta que tenha IA acoplada para escrever um texto. Essas coisas vão ser passos naturais. A gente não vai mais questionar ser 100% IA ou não 100% IA. Ainda é um choque de realidade para a gente. Mas a gente vai ver cada vez mais isso no nosso dia a dia. E eu espero que da maneira que estamos nesse começo seja acessível aos pequenos negócios. Isso vai potencializar pequenos negócios a ter acesso a ferramentas, ter acesso a capacidade de vídeo e poder criar. E para as agências vão também usar novos caminhos ali, desenvolver melhor seus profissionais para entregar grandes trabalhos também, né, meu mestre? Eu também acho que não é uma questão de um matar o outro, mas tornar o outro relevante naquilo que a não vai fazer, ou seja, o texto, o storytelling, o pensar, o entender ainda é muito importante. E é uma coisa interessante isso vir da, né, Caio? Porque imagina, em 2017 a Toys R Us pediu falência. Em 2018 ela fechou as lojas físicas. Então, você lembra que a gente passou muitas que não, NRF... que as pessoas não estavam se interessando mais por brinquedos e só por tecnologia. Não existia mais mercado para brinquedo e a gente passou vários anos indo à NRF sem uma Toys R Us. Aí eis que, de repente, abre a Camp, mostrando que não, a questão é que a loja era chata, mas se você tiver uma loja interessante, se você tiver um modelo de negócio interessante, você consegue sim, tanto é que a Camp se desenvolveu. E aí, meu amigo Caio Camargo, a Toys R Us faz um retorno aí triunfal. Depois de abrir a sua primeira loja novamente, ela voltou abrindo lojas em parceria com a Macy's, na grande loja de departamento. E o que parece que foi muito positivo, porque, só para ter uma ideia aqui, alguns dados, desde o retorno ela voltou basicamente em parceria com a Macy's, a gente inclusive viu lá e nem gostamos muito do que a gente viu na Macy's da Square em Nova York, né, Caio? Mas, como loja bonita que não vende é feia, a loja feia que vende é bonita, Caio? Eu nunca me fiz essa pergunta. Cara, a loja... Varejo é a última, eu volto a frisar, varejo é a última linha do Excel, tem que fechar a conta. Se fecha a conta, depois a gente vai buscar a beleza. Então a beleza está nas vendas, no resultado. A beleza está nos números, é isso aí. Eu gostei disso. Então isso quer dizer que, isso é para você refletir. Loja bonita que não vende é feia, loja feia que vende, vírgula, é bonita? Interrogação. Né? Então o Caio traz que o lindo que a gente deve buscar são os resultados. Então, não questionar muito, né? A gente fala muito aqui da estética e tudo, mas a estética boa é que leva às vendas. E neste caso, as vendas de brinquedo vem aumentando e aumentaram 15 vezes em comparação com o período anterior à parceria entre Macy's e Toys R Us. Ou seja, tá funcionando, embora a gente não tenha gostado do que viu. Faltava um canal, muito bom. Próxima notícia nossa. Vamos lá, Fred, eu vou trazer um tema que a gente pouco traz aqui no Varejo Cast. Tem um tema inédito para nossa audiência, a gente fala muito pouco sobre isso, poucos episódios destacados aqui. Estamos falando de geração Z. Para falar de geração Z, a matéria, pelo menos dessa vez, para o pessoal não reclamar, a gente foi buscar essa matéria numa fonte diferente, veio da IGN, né, o canal de games, cara. E olha só, e falando de sociedade, a geração Z acha que chegar 10 minutos atrasado é tão válido quanto chegar na hora certa, mas a culpa não é deles. A culpa não é deles, meu amigo? Rapaz, é aquele lance, né? E seria de quem? Se a culpa não é de quem chega atrasado, será que é do trânsito? Mas você poderia ter saído mais cedo. Não, mas é remoto. Não, mas aí eu ainda tenho que me conectar. E mandaram o link do Teams, aí eu não uso Teams. Aí você tem que ir lá e tem que baixar o aplicativo. Mas isso não poderia ter sido pensado antes. O que importa é assim que é muito, muito curioso nessa forma de pensar, porque tanto faz, tanto fez chegar 10 minutos atrasado, ou seja, pontualidade não existe, não, então... E é verdade, você sabe o quanto eu sou chato com isso, né, cara? Eu odeio, eu sou aquele cara que chega meia hora antes para não chegar 5 minutos depois, né, cara? Eu prefiro chegar meia hora antes para não chegar... Vida de vendedor não é fácil, né, cara? Então o vendedor não pode perder a venda porque atrasa, né? Eu perdi a venda no negócio porque eu atrasei, cara. Então a gente prefere chegar meia hora antes, mas...
a gente vê essa realidade de uma geração que foi criada em meio contexto de pandemia, de home office, ainda desse contexto, de fato, o tempo, né, se torna uma moeda complexa e um desafio esse aí. Vamos brincar com a nossa audiência. Audiência, eu quero saber, isso tem sido uma realidade do teu negócio? Está cada vez mais fazer teus funcionários seguir o teu horário? Eu quero ver respostas aqui com vocês. Certo, Doc? É isso aí, vamos para a próxima? Bora lá. Cara, essa próxima aqui é uma matéria que tá rolando no LinkedIn, aqueles compilados de notícias, no LinkedIn de notícias que sai, e eu achei legal a gente trazer porque também é um tema que quem escuta VarejoCast já escutou antes, né, meu amigo? E tem a ver com um pouco dessa geração, talvez não tão Z, mas a mesma alfa, né, cara, nessa história toda, é o impacto das telas na geração ansiosa, cara. E a gente fala dessa questão, dessa ansiedade dos transtornos mentais como depressão, TDAH, sendo ali, tendo como grande motor, assim, toda essa questão das informações, desse excesso do digital, e que a gente já comentou isso, né, meu amigo? Total, cara, e se você vai realmente, você vai num restaurante, eu tava um dia desse no aeroporto de Salvador, e aí eu olhava assim, uma família com 4 crianças, aí uma tava num joguinho, naqueles jogos tipo Nintendo Switch, né? O outro tava no smartphone, o outro tava num tablet, o outro tava em outro smartphone. Ou seja, ninguém conversava, ninguém via o que estava acontecendo ao redor, então eram pessoas abduzidas e concentradas naquela pequena tela. E isso é muito comum. Esse estudo ele é muito importante, que é baseado nesse livro The Anxious Generation, ou seja, a geração ansiosa, e o autor é o Jonathan Haidt, acho que é assim que se pronuncia, que é professor. O que importa é a verdade dita, segue o jogo. E que tem como tese central essa questão da saúde mental das crianças está se deteriorando rapidamente devido ao uso de smartphones. Não à toa, né, Caio Camargo, ele traz, inclusive, alguns dados alarmantes, como o aumento de 145% entre meninas e 160% entre meninos da depressão, ansiedade e crescimento de 139%, lesão autoinfligida, aumento de 188% entre meninas e suicídio, aumento de 167%, cara. Então, assim, são dados alarmantes nos Estados Unidos. No Brasil, há um registro entre crianças e jovens de ansiedade que supera o de adultos pela primeira vez. Crescimento expressivo de atendimento por ansiedade na última década aqui no Brasil. E diagnósticos de ansiedade desde 2023 são 157 adolescentes a cada 100 mil, comparado a 112 a cada 100 mil. Suicídio, alta de 221% entre meninas e 170% entre meninos, ou seja, alguma coisa não está certo nisso aí, né? E alguma coisa não está boa nisso aí. Agora, é hora da gente mudar esse jogo, né, cara? Fred, tem uma coisa que a gente já trouxe nos outros episódios que a gente fala muito também, tem tudo a ver com a forma de comunicação e como isso afeta. A gente fala que, dada essa velocidade de escutar áudio em 2 vezes, de você ver vídeos cada vez mais curtos no TikTok, existe uma construção que eu costumo fazer quando eu converso com as pessoas sobre esse tema, que eu falo, olha, a gente veio do mundo da televisão, do mundo que não tinha internet, então a gente tinha que assistir um programa de meia hora, 40 minutos, 2 horas de duração, domingo inteiro e por aí vai. Então nosso foco era dado naquilo, aconteciam poucas coisas para a gente se ater ou ter nosso foco nessa história. Quando chegou o YouTube começou a se popularizar, os vídeos no YouTube eram os vídeos da televisão, no canal digital, mas ainda com 10 minutos, meia hora, 1 hora e por aí vai. Conforme foi tendo esse avanço de redes sociais, hoje quando você vê uma criança navegando, ou no YouTube ali, com aquele shorts do YouTube, ou no Reels, ou até mesmo no TikTok, em apenas um único minuto, às vezes ela dá scroll em 5, 10, uma infinidade de conteúdos distintos. Então, o que acontece com a nossa capacidade de processamento, né? A comunicação está evoluindo à velocidade da luz, a velocidade de comunicação e absorção. Mas o nosso hardware, né, o nosso cérebro, não. Então a gente não está conseguindo acompanhar isso. O que está acontecendo de fato, e eu não sou médico para poder bater um martelo nisso, é uma percepção como pai e como observador da sociedade, é que eu imagino que nós estamos fritando os miolos de todos. Estamos todos nós, adultos inclusive, se sentindo cada vez mais próximos de TDAH, mesmo que na infância não tinha isso como diagnosticado, né, totalmente perdendo foco, atenção nas coisas. Somos completamente rasos em termos de leitura. Você pergunta uma pessoa o que ela lê hoje, ela fala, eu leio os principais sites. Você lê os sites ou só os títulos das notícias?
Hoje ninguém mais pega um jornal e lê a notícia de cabo a rabo, a gente lê o headline e tá funcionando. E toda a comunicação foi voltada para isso. Eu lembro quando eu vi as primeiras edições de vídeo de YouTube, eles cortavam o espaço entre fala. Ainda se faz isso hoje. Sim. Então, tem que cortar para que o cara não perca o ritmo da fala, seja uma sequência. Assim como eu e você, a gente já trouxe aqui aqueles vídeos que acontecem no TikTok, de ter alguém falando numa velocidade muito rápida com algum conteúdo e na parte de baixo ou de cima da tela, depende de onde está o conteúdo, um vídeo daqueles que é para fazer o cara frear o cérebro, ou seja, isso é uma mistura explosiva de atenção e de alta tensão e de foco, né, que arrebenta qualquer um. Então assim, a gente tem problemas, eu acho que a gente tem que discutir mais sobre isso em sociedade, mas é o que a gente vê no campo de trabalho, nas pessoas e tudo mais, né, meu amigo? Exato, Caio. E aí esse mundo raso, que sempre que você vê algo interessante, o cérebro estava acostumado a gente dar um mergulho naquilo, e aí a gente se aprofundava naquilo, ou se não era interessante, a gente mudava para outro onde a gente fosse se aprofundar. Hoje o cérebro fica esperando o aprofundamento e ele não vem, porque acaba a matéria, acaba aquele vídeo de 5, 10, 15 segundos, vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, ou seja, não existe um processamento. Então a gente está acostumando o nosso cérebro a não processar mais as informações. E aí isso, além de toda essa pressão que você está falando, né, e a falta de convívio, de socializar, né, entre outras coisas que estão gerando todos esses impactos negativos, Caio Camargo. Você já falou muito bem em outros episódios aqui, o excesso de dopamina, esse vício, essa busca frenética pela dopamina, que as redes sociais acabam ofertando essa dopamina de maneira abastada pra gente, certo, Théo? É isso aí. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso Varejo Cast News essa semana, com um compilado de notícias para vocês, sempre comentados aqui com o Caio Camargo e Fred Alecrim, ou Fred Alecrim ou Caio Camargo, como o Fred gosta de sempre brincar. Lembrando para você, para conhecer aqui nossos apoiadores, os links estão aqui na descrição, conheça aqui um pouco mais dos serviços e também a Minimal Club, né, que aqui estamos aqui com o Minimal Club aqui estampando, hoje sempre estamos vestidos de Minimal Club e falando para você, para conhecer Minimal Club, vai lá minimalclub.com.br, 15% de desconto para você conhecer o maior clube de assinatura de moda no país, certo, Doc? Certíssimo, é só você botar lá o cupom VarejoCast15 e você tem 15% de desconto. É isso aí, Caio? É isso aí, cara.
Próxima notícia vem lá do Mobile Time. 1/3 dos brasileiros não usa mais a carteira física, segundo um estudo da Adyen, publicado num site internacional, mobiletime.com. Olha só que legal. Exato, e aí o estudo ele traz que o principal motivo, Caio, é a conveniência. Ou seja, você tem tudo ali no seu celular, é muito mais conveniente do que você carregar a carteira, abrir a carteira, tirar o cartão, né? Então esse é o principal ponto. Outro ponto importante que o estudo traz é a popularidade dos aplicativos de pagamento, né? Tipo Apple Pay, Samsung Pay, aí você concentra todos os seus cartões ali dentro, por aproximação você resolve. Então, conveniência com popularidade dos apps. E o terceiro aspecto, que aí eu acho que é muito mais psicológico, né? Você vai me dizer se é isso mesmo ou não, que os usuários percebem esses métodos de pagamento digitais como mais seguros comparando com as carteiras físicas, né? E esse lado aqui, a gente precisa de estudos para comprovar, mas eu acho que por enquanto é mais psicológico. E para ter uma ideia interessante, cara, é legal quando a gente olha lá do varejo, né? Aqui, ó, 50% das empresas nacionais aceitam pagamento via carteira digital, como o Google Pay, como o PayPal, como o Apple Pay, por aí vai. Mas é legal que a gente vê que o percentual é o dobro da média global. Ou seja, o Brasil está muito mais disposto nessa história, né? E lembrando desse contexto, tem Pix também, né, cara? Que entra como meio de pagamento digital, extremamente popular, cara, e que está fazendo a diferença, né, para as pessoas utilizarem. Então, eu acho que a gente, de fato, eu sempre defendi que em algum momento as pessoas ainda gostariam de ter, as pessoas que não tiveram acesso ao plástico, a era do cartão, ainda gostariam de ter o cartão, mas acho que a gente está passando rápido esse momento do cartão de quem não teve o cartão nunca na vida, já está indo direto para o meio digital de alguma maneira, certo, Doc? É isso, exatamente. E aí o que acontece é que as pessoas não vão saber nem o que é um cartão de crédito, porque vai ser um meio de pagamento apenas, né? Como é que você quer pagar? Apple Pay. Aí não importa, é o cartão que tá lá, mas tá ligado, pode ser um cartão Mastercard, um Visa, pode ser qualquer bandeira, às vezes o cara não vai nem lembrar que bandeira ele tem ali, hein? É isso aí. Próxima notícia nossa vai lá do site da The Verge, cara. Tá ali, ó. Vou deixar essa pra você, cara. Embora a tecnologia, eu sei que você é o fã número 1 da marca aqui, mas Apple Vision Pro, 5 meses depois. E aí, flopou ou deu certo, meu amigo? Cara, é o seguinte, eu acho que flopou, Caio Camargo. Essa é a minha opinião. E digo mais, quem pegar o nosso Varejo Cast News, quando a gente falou do lançamento, a gente falou que não ia sei, flopar. A gente não acreditou muito, né, cara? A gente não acreditou muito e eu acho que o negócio é isso mesmo. Eu me lembro que a gente falou ainda do design, né, que tinha uma tomada, tinha cabo. Quebra demais, etc. Mas, segundo a matéria da Verge aí, qual a tua opinião, cara? E aí? Cara, a questão é que, por exemplo, você lembra que a gente falou aqui da quantidade de pessoas que comprava e devolvia. A gente chegou a falar uma matéria só sobre isso, que o número estava altíssimo, que as pessoas estavam passando mal, né? Até aquela questão de vertigem, né? Até você se acostumar com a realidade virtual. Mas a questão é que as vendas não estão indo bem, e aí a Apple está com alguns planos para tentar emplacar o Apple Vision Pro Headset. Primeira coisa, estão pensando em lançar, já está nos planos de lançar uma versão mais barata. O Vision Pro, ele modelo atual, ele custa 3.499 doletas, dá quase 20 mil reais. Até para o próprio americano é muito caro. Sim. Então eles estão desenvolvendo um que seja mais barato. Vai vir sem um carregador, será? E aí você tem que comprar um carregador à parte? Não sei como é que vai ser, né? Mas vamos lá. Dentro dessa mudança, eles têm uns recursos que inclui display de menor resolução, ou seja, baratear como? Diminuindo a qualidade. Mais fácil. Olha, isso é um pensamento corporativo bem interessante que você está trazendo. Quando se tem os problemas, não estamos buscando a causa ou o que não está funcionando, porque as pessoas de fato não estão achando um uso cotidiano para isso. O fato é que as pessoas não encontraram o uso cotidiano da ferramenta. Então eles não se apaixonaram pela ferramenta ainda. Um dia, quando usar muito, vai ser bacana, vamos diminuir a ferramenta, tornar ela mais barata. Mas o fato é que a ferramenta, mesmo que você pague barato, você não vai usar tanto. Ela é desconfortável, você não pode usar tanto tempo, então por isso que a enfermagem é diferente de um smartwatch, por exemplo. Por que os smartwatches, por exemplo, funcionaram bem e emplacaram muito bem? Porque as pessoas precisam do relógio, se apaixonaram pela ideia dos passos aí contados e isso tomou conta de mercado. Agora, outros wearables, não é só deles, né? Tem o da Ray-Ban, com coisa do Meta, de óculos e tal, porque vira uma brincadeira momentânea, não é uma coisa que você vai usar todo dia, o tempo todo. Então, por isso que esses sistemas, esses hardwares, talvez não funcionem. Eu não acredito em hardwares desta maneira, tá? Eu acho que a gente vai ter uma evolução de alguma coisa que ainda não foi inventada, é óbvio, não tem ideia pronta, mas acredito que a gente vai ter uma evolução. Não é com este tipo de hardware que vai se avançar sobre esse mercado do metaverso, da realidade aumentada e por aí vai, Doc. Eu fico meio que triste, embora sou fã da marca, como você falou muito bem, mas na hora que você cria um produto
eu tenho aqui uma solução e estou procurando um problema. Eu acho que está muito nisso o Apple Vision Pro, ou seja, foge a todo o conceito do que a Apple sempre pregou, e essa questão de baratear o produto e diminuir a qualidade também, né? Embora ela tenha feito isso algumas vezes com o iPhone, lançando modelos mais baratos, mas a grande questão é que não era nem para existir esse produto ainda. Nem para existir, a Meta já tinha tentado, já havia outras tentativas que não foram bem sucedidas. E aí, assim, o que eu ainda acho que é mais próximo de se tornar uma realidade é a parceria da Ray-Ban com a Meta, né? Que é exatamente o óculos da Ray-Ban que você falou. Pelo menos serve como óculos, né? E aí, pra gente fechar aqui o nosso Varejo Cast dessa semana, a última notícia vem lá da Modern Retail. E olha só, Fred, a Amazon tá noticiando aqui que a loja que ela criou ali pra competir, a gente já trouxe na semana passada, a loja pra competir com a Temu, né, que tá chegando no Brasil aqui, já tá com recorde de download e tudo mais, vamos ver o que vai acontecer. Então a Amazon criou uma loja aqui pra competir, mas os sellers da plataforma não estão muito satisfeitos com isso tudo, certo? Isso é um grande movimento, né, de contra-ataque, que a Temu chegou com tudo nos Estados Unidos e já galgando espaços e batendo, inclusive, alguns concorrentes chineses seus lá em território americano. Então, qual a ideia da Amazon, que a gente já falou aqui no Varejo Cast News? Lançar uma loja de descontos, ou seja, aquela loja que tem um apelo de ofertas e promoções muito grande para concorrer com a Temu, com a AliExpress, entre outras. Só que quem vende lá está vendo isso como um tiro no pé, porque pode prejudicar toda a turma que está lá na plataforma tradicional da Amazon há muito tempo vendendo seus produtos, porque vai desvalorizar esses produtos. Então, além do que, há uma sensação de que isso pode intensificar muito toda essa linha de estratégia de focar só em preço baixo todos os dias. É algo que nem todo mundo consegue sustentar e ninguém consegue sustentar a vida inteira. Eu concordo contigo e vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Lembrando, né? Tal lá, tal cá, vamos ver se aconteceu nos Estados Unidos, deve acontecer algum movimento parecido e também todos os players aqui no Brasil estão atentos a essa movimentação do Temu, o que vai acontecer no mercado, certo? Certo. Uma coisa que eu achei super interessante, Caio, enquanto tá todo mundo tentando combater de frente, inclusive buscando regulamentações, taxações, a Magalu foi lá e fez parceria com a AliExpress, né? Não é uma notícia nova, mas eu achei muito interessante o movimento do Magazine Luiza. Assim, poxa, o que eles têm de bom? Tenho certeza que eu posso me beneficiar deles e tenho certeza que eles podem se beneficiar do meu conhecimento do mercado e do consumidor brasileiro. Então, para mim, esse foi um dos melhores movimentos. Não sei no que vai dar, mas eu olhei assim, poxa, que sacada, sabe? Fazer o que ninguém está pensando, fazer a pergunta que ninguém está fazendo, que é o que a Magalu fez, que é um dos conceitos de inovação que eu mais adoro, né, Caio? Que assim, inovação é fazer as perguntas que ninguém estava fazendo. E aí alguém lá numa reunião na Magalu disse assim, e se a gente fizesse uma parceria com a AliExpress? Essa é a pergunta que ninguém estava fazendo. De competir, é verdade. É isso aí. Desta forma, sempre com um olhar para o futuro, olhando esse olhar de parcerias, olhando esse olhar de tendência, a gente se despede dessa edição do Varejo Cast News dessa semana para você, sempre lembrando, na terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, aliás, confere o último episódio aqui, o Fred na China, a aventura do Fred na China, tudo lá bacana que ele esteve observando ao longo desses últimos dias ali. Toda quinta-feira tem Varejo Cast News para você, quarta-feira tem Varejo Cast Convida e muito mais. E ó, se conecta com a gente via newsletter e via WhatsApp agora também. Bora lá? Isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu! Até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.